Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma temática um pouco diferente, uma criatura pouco conhecida, no meio sobrenatural, mas que é bem interessante, que são os golems. Isso mesmo, os famosos homens de barro. Então, se você que é novo nesse canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta dessa temática do sobrenatural e aproveite também, deixa aí nos comentários o que você está achando do canal. Lembrando que a gente está com a meta de chegar nos 1000 inscritos, então já dá essa força pro canal para que o YouTube entenda que você gosta deste trabalho, certo? Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Golem, um homem de barro no gueto de Praga. Para a gente entender, para vocês entenderem melhor o que seria um golem, a gente vai ter que ir bem fundo nas tradições judaico-cristãs, tá? Segundo uma lenda aí do século XVI, um rabino de Praga criou um homem de barro para salvar a comunidade judaica da cidade, tá? A gente vai tentar entender que essa história, eu preciso que vocês abram bem a mente, tá, pessoal? No caso, o panorama noturno da cidade, essa cidade, ela estava atravessando pelo rio Moldava, sobre o qual se erguem várias pontes, tá? Segundo a lenda, o Rabi Lou, ele usou barro das margens do rio para construir o golem. Ele utilizou aí um barro puro, como se chama, dando a entender que seria um barro, uma espécie de barro sagrado, tá? No século XIX, vários autores recolheram uma história curiosa que remontava ao tempo em que o imperador Rodolfo II, que reinou aí de 1552 até 1612, instalou aí a sua corte na cidade de Praga, tá? E com efeito, contava-se também que após o desaparecimento de um rapaz cristão, o povo acusou os judeus, moradores na capital tcheca, de o terem raptado para o assassinarem e utilizarem o seu sangue aí nos sacrifícios que seriam realizados durante a Páscoa. Tratava-se então de uma falsa acusação, é claro, típica de libelos de sangue, suportados pelos judeus desde a Idade Média. Rodolfo II não teve outro remédio senão condenar ao desterro todos os judeus da cidade, o mesmo matá-los, certo? Segundo algumas versões dessa história. E para a gente entender o homem de barro, o que seria isso exatamente, tá? Perante, pessoal, a ameaça que pairava sobre os judeus, um dirigente aí da sua comunidade, Judá Levi Ben Bat-Isabel, certo? Conhecido como Rabi Lou, decidiu intervir. Aí é que começa a ficar interessante. O rabino, então, teve um sonho em que lhe era ordenado que ele construísse um ser artificial conhecido na tradição judaica pelo nome de Golem, certo? O Rabi Lou, então, ele pediu ajuda a 2 rabinos, amigos seus, e os 3 homens dirigiram-se às margens do rio Moldava. E ali, eles traçaram no barro a forma de um homem caído e desenharam o seu rosto, pernas e braços. Os 2 rabinos, amigos de Lou, deram 7 voltas cada um ao golem, tá? Enquanto recitavam alguns encantamentos. Depois disso, a figura adquiriu um tom avermelhado, como se estivesse a arder. Quando arrefeceu, o mesmo Lou circundou 7 vezes, enquanto segurava uma Torá nas suas mãos. Para quem não sabe, Torá seria o livro sagrado dos judeus, tá? Os 3 homens, pessoal, recitavam um versículo do Gênesis, tá? Capítulo 2, versículo 7, que dizia o seguinte:
Deus, nosso Senhor, formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. E o homem transformou-se num ser vivo. Por fim, o Rabi Loeb escreveu na testa do golem a palavra Emet, que significa verdade em hebraico. E o golem ganhou vida. Encarregado por Loeb de procurar o rapaz desaparecido, o golem encontrou e apresentou-se com ele nos braços, durante o julgamento realizado para condenar os judeus. Tá? O rapaz então declarou que o pai o obrigara a esconder-se no sótão de sua própria casa para provocar a destruição dos judeus. Olha só que sacanagem. E foi assim então que o golem salvou a cidade judaica. Parece uma história feliz, né? Mas enfim, pessoal, não é bem assim. No entanto, o golem ele começou a crescer sem parar e tornou-se violento e incontrolável, começando então por matar vários gentios, ou seja, não judeus, e semeando então pânico em toda a cidade. Outras versões também argumentam que chegou até a matar judeus também. Então, o Rabi Loeb teve de intervir novamente. Na Bíblia, pessoal, na Escritura, no livro sagrado dos católicos, o termo golem aparece com o sentido de forma indefinida, tá? Enquanto que no Talmud, o corpo de comentários jurídicos e religiosos sobre a Bíblia, figura com o significado de pessoa sem educação. Né? Não faz muito sentido, mas é o que está lá. Daí a imagem do monstro de um ser disforme, de movimentos desajeitados e com pouca inteligência. Lembra muito Frankenstein, tá? Então acredito que o Frankenstein foi inspirado no golem aqui. Então eu vou estar tentando deixar aqui para vocês uma imagem, do golem com o rabino, para vocês tentarem entender, numa pintura aí do século XX, tá? No caso, depois de obter aí do imperador a promessa de que não atacaria os hebreus, ele eliminou a letra Aleph da palavra Emet, que o golem tinha escrito na sua testa, que assim passou a significar morte em hebraico, Met, tá? Privando-o assim da vida. Loeb escondeu o golem no sótão da sinagoga Velha Nova de Praga, fechou a chave e deu ordens para que ninguém entrasse lá dentro. Foi a solução para confinar o monstro. E dizem que esse monstro está lá, esse monstro, no caso o golem, está trancado lá até hoje, tá? Mas o que é que as escrituras falam a respeito dessa criatura? O que a Bíblia diz a respeito dos golems? A história do golem fascinou muitos escritores e cineastas também, desde a época antiga até hoje. Em parte devido às suas semelhanças com outros relatos, como do monstro Frankenstein, como eu falei agora no começo do vídeo. No entanto, no caso dos golems, não estamos aí perante de uma pura criação romanceada, muito pelo contrário. O motivo encontra-se profundamente aí enraizado na tradição religiosa judaica, para vocês entenderem. Com esse efeito, inspira-se diretamente na Bíblia, O Gênesis ele narra como Deus criou Adão a partir da terra, essa história que todo mundo conhece. Também, da mesma maneira, ele colocou o sopro da vida pelas narinas, E no caso, a palavra Anamá, que significa terra, insuflando com o sopro divino que não só lhe deu a vida, mas também uma alma. A partir dessa passagem do Gênesis, alguns estudiosos judeus especularam aí sobre a possibilidade de uma réplica humana do processo da criação divina, moldando aí uma figura de barro, que seria o golem, a qual se dava através de uma série de rituais mágicos. Aí entra a questão ritualística da coisa, tá? Alguns rabinos interpretavam o golem no sentido místico e pensavam tratar-se apenas de uma metáfora sobre o despertar espiritual do ser humano. Mas após o seu contato transcendente com Deus, eles mudaram essa opinião. Outros, em contrapartida, chegaram a pensar que uma pessoa piedosa, possuidora de conhecimentos especiais, também poderia criar um ser humano artificial a partir da matéria inorgânica. Para vocês entenderem, pessoal, o golem nada mais é do que um ser inanimado, tá? Feito de alguma matéria-prima. No caso, pode ser feito de barro, ossos, pode ser feito de madeira e até carne humana, tá? Isso também é possível.
Por essa razão, então, foi muito discutido se a possibilidade de, durante as primeiras horas de vida, Adão ter sido um golem. Tem essa possibilidade sim, tá? Mas nada confirmado. Ou até, não, até mesmo o profeta Jeremias ter criado um pelos seus próprios meios. Isso aí a Bíblia talvez não. Você cristão, quem está assistindo esse vídeo, talvez nunca passou isso pela cabeça, mas existe sim essa possibilidade, tá, pessoal? Durante a Idade Média, a obra cabalística Sefer Yetzirah, o livro da criação, converteu-se na principal fonte sobre as fórmulas mágicas específicas que permitiam dar vida a um golem, que ajudavam as pessoas a criar um, tá? Por exemplo, aconselhava-se o rabino a não realizar a tarefa sozinho, utilizar terra virgem e purificar-se previamente, ou seja, a pessoa, no caso lá, teria que ficar sem drogas, sem sexo, sem nenhum tipo de ato libidinoso por uns 7 a 10 dias. E como é que foi que o Golem chegou em Praga, na cidade de Praga, que seria aí a origem onde tudo começou? As lendas judaicas, pessoal, transmitidas pelo Talmud, falam de vários rabinos que criaram um golem, pois qualquer sábio suficiente próximo de Deus poderia fazê-lo. O folclore popular judaico da Idade Média também o mencionava. O foco dessas histórias acabou por incidir na Polônia, o país que acolhia a comunidade judaica mais numerosa. Era destacado também, em particular, a figura de um estudioso e cabalista polaco do século XV, chamado Elihu Olszewski, que se dizia ter criado um golem que crescia a cada dia e chegou a ser maior do que todos os que viviam aí, no caso na cidade, na sua casa. Então, tornou-se necessário matá-lo, retirando-lhe uma letra da testa. Por outro lado, nenhum testemunho indica que o Rabi Lô, que viveu em Praga por volta da mesma época e também alcançou grande fama e prestígio, se tenha dedicado a criar um golem. Mas você se pergunta, narrador, tudo bem, eu já entendi essa história toda, mas é possível criar um golem dessa forma? Sim, pessoal, é possível criar, mas diferente das histórias e até mesmo das passagens, não é uma coisa fácil de fazer. Você tem que ser um magista altamente preparado para esse tipo de encantamento, tem que entender sobre encantamentos, tem que falar principalmente o latim e saber ler as conjurações que tem no Talmud também, que ensina isso. Além do fato de você ser uma espécie de sacerdote. Quanto mais puro você for, maior a chance de você criar um golem. Ou então, se você for um feiticeiro muito poderoso ou um bruxo muito experiente, você também consegue fazer. Lembrando então, pessoal, que uma vez que é criado esses golems, eles têm habilidades de regeneração, são extremamente fortes, podem crescer e ficar de tamanhos descomunais, maior do que qualquer pessoa, têm uma força sobre-humana e eles não possuem alma, ou seja, eles não têm uma questão de arrependimento, eles não têm sofrimento pelos atos que eles cometem. Então, se ele matar alguém, ele não vai ter esse arrependimento, eles não possuem a alma, tá? São cascas secas, como se dizia antigamente. E para você estar matando o golem, basta você apagar a inscrição que é feita na testa dele, com o nome que você der. Então a maneira mais fácil de você lidar com eles é essa. Quando você cria o golem, você escreve, faz uma inscrição na sua testa, que é a sua principal característica, com o seu nome, por assim dizer. Se você quiser matá-lo ou deixá-lo inativo, você apaga essa letra e tranca o seu corpo em algum local abaixo da terra e nunca mais você o desenterra, certo? Porque se ele voltar e você não tiver apagado a letra da testa dele, ou por um acaso alguém encontrar e reescrever essa letra, ele vai atrás de você, tá? E, como já foi descrito, ele é praticamente um Frankenstein, ou seja, ele é muito forte. Então, pessoal, essa foi a história dos golems. Para você que não conhecia essa criatura, está conhecendo aqui no canal do Narrador. Então, só por essa dádiva, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, deixa aí nos comentários o que é que você achou. E se um dia você criar um golem, conseguir, volta aqui no vídeo, aqui nos comentários para me dizer como é que foi a experiência, tá? Mas enfim, pessoal, este foi o vídeo de hoje e é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora. E até breve, meus pequenos.